Um assunto que mobiliza o médico hoje é a situação da regulamentação da profissão médica. Por incrível que pareça, a única profissão da área da saúde que não foi regulamentada até hoje é a profissão médica. Isso não quer dizer que não exista legislação sobre o assunto, mas são legislações já muito antigas, são legislações da década de 40, 50, são legislações muito antigas, que já não refletem, né, o momento atual que nós médicos vivemos no mundo, em especial aqui no nosso país. E esse assunto é um assunto que tem sido pauta de todos os encontros das entidades médicas, foi pauta do último encontro nacional das entidades médicas. Enfim, sem sombra de dúvida, nós precisamos regulamentar a profissão médica. O que não se pode mais é conviver com esse ambiente predatório de um mercado ganancioso, de um mercado em que esse paciente é disputado como moeda, né? Em que, mesmo havendo regulamentação das demais profissões, essas profissões, às vezes, elas criam situações em que, ou mesmo a própria legislação, cria situações em que fica muito nebuloso o limite de uma profissão em relação a uma outra profissão. Isso na profissão médica, isso tem ocorrido com uma frequência muito grande. Algumas especialidades têm conflitos históricos, né? No caso do reumatologista com o fisioterapeuta, com o oftalmologista, com o otorrino. Enfim, são áreas em que você tem dificuldades e às vezes conflitos de competência profissional, exatamente em função da ausência de uma regulamentação que defina muito claramente o significado do trabalho médico. Se nós perguntarmos à população o que ela pensa sobre o trabalho médico, evidentemente qualquer cidadão vai dar a resposta do entendimento que ele tem do que deve ser o trabalho médico. E é verdade, quer dizer, não há por que essa dúvida sobre o que se deve definir como regra do exercício profissional. O médico é responsável pelo diagnóstico e pelo tratamento, basicamente. No tratamento é que se admite a possibilidade dos complementos, das complementações, né, do próprio tratamento com a participação das outras profissões existentes no mercado. Está hoje tramitando no Congresso Nacional, né, um projeto que regulamenta o trabalho médico. Essa lei ela é chamada a lei do ato médico, a lei que regulamenta o trabalho do médico no Brasil. Essa lei vem sofrendo ao longo do tempo mudanças no seu texto. O texto original era um texto que trouxe muitos conflitos com outras profissões, mas com a condição, a capacitação dos nossos dirigentes em buscar o entendimento com as demais profissões, se chegou hoje a um texto razoável, um texto, de uma forma geral, recebendo o apoio da maioria das profissões que atuam na área da saúde, e esse texto hoje tramita no Congresso Nacional. Já venceu a primeira etapa da Câmara dos Deputados, hoje está no Senado Federal e nós esperamos que esse Senado rapidamente aprove o texto que está para ser submetido ao plenário do Senado Federal. Para nós é fundamental porque eu entendo que essa legislação, uma vez aprovada, irá corrigir essas distorções existentes, esses limites profissionais que ainda estão muito nebulosos. Enfim, eu acho que todos vão se beneficiar dessa legislação e, claro, principalmente o médico e o paciente, porque passarão a ter regras muito bem definidas no âmbito do exercício profissional. A história de que o mercado regula tudo, né, essa, no que diz respeito à questão da saúde, é uma visão perversa e predatória, porque se nós esperarmos que o mercado vá regulamentar tudo, inclusive a área da saúde, o resultado disso, com certeza, será uma situação que trará enormes prejuízos aos profissionais e principalmente à população. Portanto, nós não podemos permitir que o mercado regule tudo. Quer dizer, na área da saúde, nós não estamos lidando com equipamentos, com objetos de consumo, como geladeira, como automóvel. Nós estamos lidando com a saúde da pessoa,
da população, que é o bem maior tutelado pela Constituição. Portanto, na questão da saúde, é inadmissível a ideia, o conceito de que o mercado vai regular tudo. Portanto, eu entendo que para o Sindicato dos Médicos e para os médicos brasileiros é fundamental a aprovação urgente do projeto de lei que irá definir de uma vez por todas o significado do trabalho médico e irá definir também as regras do exercício das demais profissões, estabelecendo uns limites mais claros e evitando, evidentemente, os conflitos que têm existido no âmbito do atendimento do nosso paciente.